mais da tua santa palavra, querendo, nosso Deus, ter mais de ti. Então, Pai, para todo este povo, Senhor, que tem interesse, Pai, de crescer espiritualmente no conhecimento da tua palavra, Pai, que sejamos todos nós abençoados, sejamos todos nós, Senhor, com unção vinda do teu trono, o teu Espírito Santo aqui, Senhor, abrindo os corações e as mentes, para que nós sejamos um povo, Senhor, útil ao reino, Senhor, útil para o crescimento do teu reino. Nós oramos, nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Muito bacana tê-los aqui. Vou fazer um pouquinho diferente, porque as outras vezes o Daniel, para quem não conhece, está escrito ali, Igreja coisa que não está dando certo. Ok? Se acontecer como agora, que caiu, é porque nós ainda estamos acertando aqui o roteador, tá certo? Beleza? Beleza. Tá bom. O Alex chegando aí, Alex? Boa noite. Beleza. Cheguei, boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá bom. Então, pessoal, João Moraes, boa noite. Boa noite, irmão. Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Estou ouvindo sim. Eu vi um pouquinho do seu estudo da Páscoa, viu? Tá. Deu uma piscadinha lá, deu uma olhadinha lá. Valeu? Opa, legal, tá bacana. Bom. Tá jóia. Pessoal, hoje nós vamos fechar, né? Nós comentamos um pouquinho na semana passada da queda do homem, então se você está com a sua Bíblia, você deve estar com sua Bíblia aberta aí, tá? Em Gênesis capítulo 3, tá bom? Hoje nós vamos procurar mais ficar aqui no nosso texto, é Gênesis capítulo 3, tá joia? Então, tá bom. No slide, vamos procurar aqui o slide, vamos entrar aqui no slide, é isso. Não, você vai apresentar agora, você já vai apresentar para eles, apresentar agora, lá embaixo. Isso, apresentar agora, isso, uma janela, isso. Clica lá embaixo no slide, aqui. Isso. Pronto. Vai aqui. Uhum. Aí agora você clica no slide. Aqui. Compartilhar. Tá, agora vamos colocar o slide aí. Isso. Clica lá no ocultar. Ocultar? Isso. E vai ali na setinha do voltar, que o slide está adiantado. Aqui. Desde o começo. Tá. Pessoal, eu vou querer só que vocês me confirmem que vocês estão vendo o slide. Sim. Tá, então beleza. Então tá. Apareceu o barulhinho, porque tem gente querendo entrar. Tá. Você tem que vir aqui, aceitar e depois voltar no slide. Tá bom. Então, pessoal, eu vou pedir um pouquinho do amor de vocês, que é o seguinte, eu ainda estou me adaptando aqui nesse sistema aqui, então, às vezes, preciso da ajuda da minha esposa ou do Daniel, aí eu pergunto para ele as coisas. Não, tá sem conexão. Não acredito. Tá sem conexão. Ó, vocês estavam me ouvindo? Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Beleza, então. Tá. Então é porque nós ainda estamos mexendo aqui ainda para ver se fica melhor. Tá? Então tá. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no capítulo 3 de Gênesis, onde tem a parte em que tudo ia bem, né? E depois tudo ficou ruim, vamos colocar assim. Então, no slide é a queda do homem,
Isso, para a gente ter uma ideia aqui, o título, beleza? Então tá, é a nossa aula 3. Então, tudo estava muito bom, tudo era perfeito. Para ele morar, a mulher era perfeita, olha que coisa boa, né? Então, só que nisso tudo, só para lembrar, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, naquilo tudo que havia de beleza, naquilo tudo que havia de perfeito, né, tinha regras, certo? Tinha ordens a se cumprir. Então, de toda aquela maravilha, de toda aquela maravilha. Peraí que tá. Peraí que tá. O outro computador tá dando eco aqui. Peraí. Vamos lá. Tá, de toda. Era um pouquinho. Eu estou fazendo a aula com outro computador do lado do meu. E esse está dando como se fosse microfonia. Pronto, melhorou. Certo? Então, aquilo tudo que era perfeito não deixou de ter, regras e ordens. Então, acompanhe comigo no capítulo 3. Vamos lá, no capítulo. Travou? Travou, o meu travou aqui. O meu também travou. Será? Perde a linha do raciocínio. Agora apareceu, tô ouvindo. Oi? Voltou, pastor. Voltou. Voltou. Então tá. Vamos ver se a gente continua. Tá bom? Tá. Isso. Tá bom. Ótimo. Tá. Então, no capítulo 3 relata assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, Deus permitiu. Deus permitiu algo diferente dele. Deus permitiu que o homem tivesse alguma outra opção, daquele que estava muito bom, daquele que estava perfeito, daquilo que estava ótimo para o homem, certo? Aquele relacionamento perfeito que havia, aquela comunhão, aquela inocência, era a vida do homem, a vida da mulher ali naquela comunhão, extremamente, não havia doença, não havia clima ruim, né, para onde eles estavam, naquele jardim maravilhoso, tinha um sentimento de amor, de respeito, algo realmente magnífico. Porém, né, Deus ainda deixou uma outra alternativa para o homem. É como hoje, Deus deixa uma outra opção para o homem, como se os historiadores da Bíblia dizem assim, Deus permitiu a existência de Satanás, Deus permitiu Satanás entrar lá para que o homem escolhesse, né, o que ele quisesse. Se quisesse as coisas de Deus, as regras de Deus, a comunhão com Deus, ou se quisesse uma outra opção. Então, aqui deixa, a história bíblica nos apresenta assim, que literalmente Deus permitiu que o inimigo, o diabo, Satanás, usando a serpente, né, pudesse ali fazer com que houvesse realmente essa apresentação e essa outra opção realmente diferente de Deus, né? Satanás tentou Eva, lançou ali imprecisões, quer dizer,
respondeu-lhe: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Você percebe aqui que ela até aumentou, né? A gente percebe aqui que ela até aumentou aqui a conversa, né? Aumentou, de uma certa maneira, ali a coisa proibida, a ordem do Senhor. Mas nós percebemos aqui o seguinte, né? Que, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então ele pega e lança uma outra alternativa, lança para a mulher uma outra condição, como que não é assim, né? E Satanás, ele usa isso até hoje, ele quer destruir, quer acabar, quer arruinar, quer fazer com que as coisas de Deus não aconteçam, que Deus não exista, que as ordens de Deus não acontecem, sempre. Então, de tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente passa, de tudo que a gente já passou em outras situações, que você viu na vida de outras pessoas, sempre Satanás vai querer destruir, distorcer, vai querer criar a situação, e é o caso aqui, ó. Né? É certo, vocês não vão morrer. Só faltou ele falar assim, não, ele fala isso para todo mundo, como se tivesse mais gente lá, né? Ele só faltou falar isso aqui. Então, essa situação, né, de outras ofertas, isso tem, né, a todo tempo de nossas vidas. Tudo que são diretas a Deus, né? Satanás sempre tem ali uma situação, algo ali que vai ser a própria pessoa dele. Em João, Evangelho de João 8:44, não vamos já começar, muita gente já conhece, aprende esse versículo decorando, né? Na nossa escola dominical, a gente ensina muito esse versículo aqui. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo, pois ele foi homicida desde o princípio. Quer dizer, homicida é aquele que mata, que rouba, que tira, né? E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a primeira característica que a gente vê de Satanás é a mentira. Então, ele é o pai da mentira. Então, veja o perigo que a gente cai, né? O perigo que a gente se mete quando nós estamos mentindo. Uhum. Voltou, né? Beleza. Isso. Tá bom. Continuando aqui, então. Satanás, ele sempre lança dúvidas, né? Um exemplo claro disso está em Mateus. Mateus, capítulo 3. Vamos lá. Mateus, capítulo 3. É aquela situação aonde vamos lá, Mateus capítulo 4, desculpa. Aonde Jesus está no deserto, sozinho, e ele vai lá, né? Jesus, naquela situação que ele já estava, né? Ainda recebe essa visita aí, né? Indigesta. Mas lá no capítulo 4 de Mateus, no verso 6, né? Diz assim: e lhe disse: se és filho de Deus. Então, muitas coisas na nossa vida, muitas situações da nossa vida, a gente parece que Deus não está com a gente, né? Que Deus, né? Que a gente está largado de Deus, que Deus não está vendo a gente, e que tudo vem mesmo para estragar o que é de Deus. Eu posso falar isso literalmente. Eu oro por vocês da seguinte maneira: quando eu era aluno do seminário, incrível, meus irmãos, tudo, mas tudo colaborava para eu ir no seminário, cara. Deixa eu só, bem rapidinho. Quando eu entrei numa firma, né, e já estava casado, certo? E os dias que eu tinha que, naquele tempo ainda era malote, quem sabe o que é isso, né, era papéis importantes de uma firma aqui que é multinacional, que eu trabalhei um tempo, então eu mandava documentos.
Que dia que eu tinha que ficar lá para mandar os documentos? Terça e quinta, à noite, né, para deixar tudo pronto para quarta e para sexta, né? Então, esses dias eram terríveis para mim. Para mim era terrível. Parecia que tudo colaborava, né? Parecia que, olha, Satanás parecia que estava usando situações, usando pessoas. Incrível. Como que foi só eu querer fazer o seminário? Rapaz, olha, as crianças começaram a ficar doentes, os carros. Foi muito ruim mesmo. Então, o Satanás, no caso, ele semeia situações. Se eu sou filho de Deus, por que essas coisas ruins me acontecem? Você já fez essa pergunta para você? Se eu sou filho de Deus, por que essas coisas tanto ruins me acontecem, né? Isso vai acontecer sempre, porque uma vez que você recebeu a Cristo como Salvador, uma vez que você entrou em comunhão com Deus, o mundo espiritual entrou em choque, em guerra com as coisas de Satanás. Sempre vai ter disso mesmo. Isso vai ser até o dia do túmulo, até o dia que Cristo voltar. Tá certo? Então vamos lá. Isso. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. O caráter da serpente, o diabo, ele é o pai da mentira, já vimos isso. Em Apocalipse, ele sempre vai estar acusando, como grande acusador mesmo. Em 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, e verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele sempre vai estar de uma maneira querendo destruir o que é de Deus, querendo destruir o reino de Deus. Ele não quer você assistir nessa aula, ele não quer você assistir na aula de ninguém. Satanás não quer você no culto, Satanás não quer você no ministério, Satanás não quer você lendo a Bíblia. Sempre, e vai criar situações que vai ter ações que você vai falar, mas como que isso acontece justo no dia que eu decidi que eu tenho alguma coisa importante da Bíblia para fazer, importante de Deus para fazer? Alguém já passou por isso? Já passou por umas situações assim? Olha, teve uma situação, aí você vai ver, isso não tem nada a ver com Satanás, eu estou falando só o que eu passei. Eu morei de favor 11 anos. Morei de favor. Nos primeiros 11 anos do casamento. O meu tio, que era o dono da casa, ele morava numa outra cidade, Biporã. Aqui, mora em Cornélio. Que dia que esse homem me aparece? Justo no domingo, que horas? No horário de ir para o culto. Era para... Mas como que pode isso, cara? Né, o dono da casa, eu morava de favor, ele falou que não precisava pagar nada, eu não paguei nada na casa para morar durante 11 anos. A única visita que ele veio fazer no dia que eu estava com o carro pronto para ir para o culto. Então, são situações que você tem que... eu tive que falar para o meu tio da casa, falou, tio, esse horário agora, eu estou indo para o culto, eu peço desculpa para o senhor, eu não posso dar atenção. Ele falou, tá bom, filho. Outro dia ele aparece. Depois ele apareceu outro dia que não era de culto. Mas, gente, acontece cada coisa, o fato de você estar na presença de Deus é incrível, Só você passando por isso para você entender o que é isso aí. Então, voltando para Satanás, ele é enganador, ele é mascarado, dissimulado, fingido, cara de pau, nojento, bicho Satanás, ele parece, né, lembrando, ele era um anjo de luz, que tudo parece, mas na verdade é para te acabar com o teu ministério, acabar com
acabar com o teu casamento, acabar com a tua igreja, acabar com a tua família, acabar com o teu serviço, né? Mas vamos voltando para o nosso texto lá. A gente vai falar mais um pouco sobre isso daí, tá certo? No verso 6, vamos lá. Gênesis capítulo 3 e verso 6, né? No verso 5, primeiro, vamos aqui no verso 5. Porque Deus sabe que é Satanás aqui conversando com a Eva, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, né, o fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a oferta que Satanás fez para Eva foi muito grande. Aqui diz, vocês sereis como Deus. Sabe-se lá se a Eva teve, né? A Eva teve ali o sentimento, será que eu vou ser como Deus? Né? Eu vou ter poder como Deus? Nossa, isso, né? Você já pensou nisso, né? A Eva aqui falou assim, vai ser como Deus, né? Seus olhos vão se abrir, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, algo maravilhoso, algo extremamente diferente, você nunca teve isso, né? Mais ou menos assim, uma oferta, um diálogo assim, imaginário, né? Mas a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Então, aquela ambição, aqueles pensamentos, aquela imaginação, aquela vontade toda de ela ter dado ouvido ao que não deveria, ter conversado com o que não deveria, né, criou nela uma expectativa muito grande, e ela simplesmente deixou de lado as ordens de Deus, simplesmente ela quis uma outra coisa na vida dela, né? E queria literalmente, né? Realmente aquela oferta. Tem uma frase que o irmão Tamar me ensinou, né? E eu não esqueço. Quando eu falo disso aqui, diz assim, né? O pecado, ele não dá o prêmio que promete. Né? Eu guardei essa frase. Tudo que foi prometido aqui não aconteceu. Não foi aquilo que foi falado. Né? Aquilo que Satanás aqui ofertou para ela. Não foi. Literalmente, foi ali a desgraça total, nem gosto dessa palavra, tá? Mas foi a desgraça total ali da vida dela, da vida do Adão. A partir daquele momento em que ela se deixou levar pelo que os olhos dela via, o que o ouvido dela ouviu, o que a cabeça dela imaginou, o que o coração dela ali se apegou naquela conversa, a partir daquele momento em que ela pegou do fruto, comeu e o seu marido, né, o mundo foi outro, nunca mais a vida do homem foi a mesma, aquele desejo que ela teve, e aquilo que agradou os olhos dela, agradou o sentimento, queria saber, viver ali o que Satanás tinha oferecido, na verdade foi um total engano, total mentira, e a natureza nunca mais foi a mesma. O homem nunca mais foi o mesmo, o amor, a comunhão nunca mais foi a mesma. Eu fico pensando, fiquei imaginando muitas vezes, né? Eu fico aqui imaginando muitas vezes Adão, né, no final. Depois que houve essa coisa terrível ali na vida do homem, eu fico imaginando quantas vezes ele ficou sozinho, né, tentando ali, querendo a presença de Deus, mas não era como era antes, né, nunca mais foi como era antes, né, talvez ele chamava, ele gritava, ele chorava, ele pedia perdão, né, ele queria a presença de Deus ali como era antes, e o pecado, ele traz esse amargo fruto mesmo, esse distanciamento mesmo terrível, que causa tristeza, né, que causa realmente na gente, né. Até aqui no nosso texto,
Eu vou pedir, pro irmão João Moraes, você está por aí, né? Oi? Opa, Então lê para nós aí Isaías 59:2. espera aí. Isso. Isaías, capítulo 59, verso 2. Quando eu estou evangelizando alguém, esse é o versículo que eu sempre apresento. Isaías 59:2. Pode ler? Pode, por favor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso. Então foi isso o que aconteceu. E isso acontece. Houve aquela separação, a amizade do homem com Deus não foi mais a mesma, e isso acontece conosco. Isso acontece conosco de uma certa maneira assim, se nós realmente somos de Deus, temos o Espírito Santo em nós, se nós pecamos e fingimos que não temos o pecado e não confessamos o pecado e a gente engana nós mesmos ali com não admitir o pecado, esconder o pecado, não tem comunhão honesta com Deus, não somos justos com Deus quando fazemos isso. Então, o pecado, e todo tipo de pecado, aquilo que faz mal para os outros, aquilo que é contra Deus, ou aquilo que faz mal para nós mesmos, né? Todo tipo de injustiça, iniquidade, todo tipo de coisa perversa, qualquer coisa, já é o suficiente para não termos uma comunhão perfeita ao que realmente agrada a Deus. Tá certo? Eu falo muito isso daí quando eu estou, né? Mas, mesmo com esse pecado, com essa leitura, por favor, tá? No verso, tá aqui, né? No verso 6 ainda, né? Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Então você vê aqui que houve aqui uma ausência de liderança do homem. Você nota aqui, né? Nós não temos nenhum relato ali do marido, né? O homem ali tomando situação. Eu fico com a impressão de que pode ser que no começo da conversa o homem não estava tão perto da Eva, ou pode ser que ele estava lá, mas não disse nada, né? O fato é que ele participou, ele não repreendeu, ele não recusou, ele não chamou atenção, não tomou liderança, ele não realmente lembrou das coisas de Deus, ele foi no embalo daquela situação ali, ele foi incrédulo também, né, para as coisas de Deus, acreditando nas coisas do diabo, ele foi ali também desobediente com a mulher dele, né, caiu ali, há uma diferença, assim, vamos devagar aqui, no verso 7 agora, Alex, você lê para nós o verso 7? Leio sim. Isso, é 3:7. Neste momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram. Isso. Folhas de figueira. Costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Isso, exatamente. Essa tradução aí tá bem clara aí, né? Ali eles pegaram folhas de figueiras, né, que é uma folha um pouquinho larga, né? E se cobriram porque eles viram o que não viam antes, sentiram o que não sentiam antes, né? E ali quando o homem, vamos falar assim, né, a grosso modo, deu aquela dentada, né, na fruta, né? O coração, a mente, a alma, o espírito do homem nunca mais foi o mesmo, né? A natureza do homem não foi mais a mesma, a natureza da mulher, né? Quando falo homem, é homem e mulher, tá? Não foi mais a mesma. Acabou toda aquela coisa, né? E quando eles pegaram folha de figueira, eles tentaram
Tá. Vamos ver se eu volto direitinho. Voltou. Voltou? Beleza. Voltou. Então tá. Ele tentou resolver a situação por ele próprio, né? E isso muitas vezes a gente vive, né? A gente vê alguma coisa, participa de alguma coisa errada, ou literalmente está numa coisa errada, né? Que não deveria, e depois tenta colocar folhas de figueira ali para amenizar, tentar ali resolver momentaneamente aquela situação, né, de pecado em que a gente fez. Então, ele, nessa situação aqui, quando ele coloca folhas de figueira, né, é como que ele tentou ali resolver um problema que ele não resolve. O problema do pecado nós não resolvemos. Quem resolve é o próprio Deus, que nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente, né? No verso 8. Estão me ouvindo bem? Sim. Vocês estão me vendo? Sim. Certo? Então vamos lá. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia. Esse é o ponto que eu falei lá quando Adão ficava sozinho, né? Depois que pecou. Então, na tardezinha, né? No finalzinho do dia, o Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E o homem e a mulher entre as árvores do jardim. Então, muitas vezes, se esconder de Deus. Você sabe que eu mesmo, eu já indo na igreja, né? Eu estava lá, nem pensava em ser pastor, nem em fazer seminário, nem nada. Só estava indo na igreja mesmo, conhecendo a Deus e temendo, e estava lá. Eu mal fazia oração, né? Será que alguém compartilha comigo isso aí? Né? Então, eu mal fazia oração. Quando eu pecava, então, aí que eu não fazia mesmo. O que eu fazia para, com vergonha de Deus, né, e do pecado que eu tinha cometido, né, eu pegava, eu falei assim, vou deixar para orar a hora de ir dormir, né, a hora de ir dormir. E beleza, então ficava o dia inteiro, né, sem falar nada com Deus. E quando eu ia deitar, eu ali eu fazia a oração. E eu quero dizer para você que quando eu fazia isso, né, ficava sem orar, né, a hora que eu acordava no outro dia, sem ter me confessado, sem ter, né, realmente ali feito uma oração sincera, era esse meu pecado que falava bom dia para mim. Né? Então, é uma coisa muito ruim. É o folhas de figueiras até hoje. Esse que é a verdade, tá certo? Estão me ouvindo bem? Sim, agora sim. Quando vocês vocês estão me vendo bem, certinho? Sim. Tá beleza? Então tá bom. Vamos continuar. Se vocês perder a conexão ou ver alguma coisa, aí você dá um toque para mim, tá? Se você, não estamos ouvindo mais, às vezes a gente dá um jeito aqui. Beleza? Levanta a mão. Isso, tá jóia. Né? Então, o homem, né, Deus foi atrás do homem, como de costume. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, a gente sempre tem medo, quer se esconder, não quer conversar, não quer ler a Bíblia, né? Olha, Figueiras até hoje. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Como se Deus não tivesse visto, né? Como se Deus não tivesse ali, vendo toda a situação acontecer. Mas ele fez essa pergunta para ver, né? Literalmente o próprio homem ali na sua conversa, para a gente conhecer a natureza do próprio homem. Então disse o homem, né? A mulher que me deste por esposa. E que ele fez? Ele literalmente, amigos, meus irmãos, ele joga a culpa em Deus, a mulher me deste. Olha aqui que ela aprontou. Olha, foi o senhor que mandou lá para mim. Tá entendendo? Ele pega e faz a situação, né? Faz como que a situação fosse culpa de Deus, literalmente, né? Literalmente. Ele diz assim, né? No verso 12. Então disse o homem, né? Tá falando com Deus. A mulher que você me deu
a mulher que me deste. Ela me deu da árvore, né, o fruto, e eu comi. Então ele pega e transfere para Deus por um momento, depois transfere para a mulher, né, a situação do pecado dele, a situação da culpa, né, e aí vem, por que ele se esconde? Travou, pastor. Você, Voltou. você estava acompanhando o slide? Sim. Sim. Tá, né? Sim. Tá certo. Ali eu falei, eu falei que o homem transferiu a culpa para mulher, para Deus primeiro e depois para a mulher. Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Então, olha, eu peço desculpa para vocês que a gente colocou o nosso modo de um jeito aqui e não deu certo, tá? E a Kelly está tentando mexer, fazer alguma coisa para a gente ficar melhor aqui, tá bom? A gente vai ver se a gente vai continuar a aula, se na próxima aula vamos ver se a gente melhora tudo isso, tá? Vou pedir aí o amor de vocês aí para a gente poder tocar ainda essa aula dessa maneira aqui, tá? Beleza? Tá bom, combinado. Tá bom. Beleza. Tá Então, bom, como eu estava tá falando... tranquilo. Oi? Então tá. Como eu estava falando, né, o homem, a natureza do homem a culpa sempre do outro. Né? Quem tem irmãos, eu no meu caso, eu sou o do meio, né, então a culpa ou é do meu irmão mais velho, sempre, ou da minha irmã, que é 5 anos mais nova, quase sempre. Então a culpa nunca era minha. Essa é a minha natureza, essa é a natureza do homem, essa é a natureza humana, né? Tá aqui, ó, nós somos o xerox, a consequência dessa situação aqui, em que o Adão e Eva, nós estamos lendo aqui, ele se apresenta com Deus aqui, né? Aí vem no verso 13, disse isso que fizeste, né? Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Aí ela confessa, né, que entrou na conversa, né, que entrou, aceitou ali a ideia e viu que não era verdadeiro aquelas ofertas que nós vimos lá que Satanás tinha feito, né, lá no verso 5, né? Então ela foi enganada, né? Ela foi enganada. Já o homem, Travou. ele se escondeu, né? Ele teve vergonha, ele ficou com medo, né? E o que foi de imediato que mudou? Toda aquela comunhão, aquela pureza, né? Houve sim uma morte ali, né? A morte espiritual, não houve a morte física, mas houve a morte, né, de uma comunhão perfeita, de uma vida perfeita que havia antes do pecado, né? A morte física veio depois, né? É outra situação em que antes na sequência, no verso 13 diz, né, o engano, a mulher foi enganada, né, ela caiu naquela coisa, então o Senhor Deus disse, né, respondeu a mulher, a serpente que ela foi enganada. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos, né, e o és e entre todos os outros animais rastejarás. Detalhe, né? Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias. Então, dá para se entender aqui que, de certa maneira, então, a serpente, né? Ela não rastejava. Interessante isso, né? Ela não rastejava. Já procurei alguns estudos sobre esse detalhezinho, né? Me chamou a atenção e eu falei assim, eu vou querer aprender um pouco mais disso aqui. Então, na maioria dos estudiosos, né, da Bíblia, eles concordam que ela não rastejava, para dizer, então você vai rastejar sobre o seu ventre. Então, até a serpente foi aqui a primeira a receber uma consequência aqui do pecado do homem, certo? Mas não parou por aí, né?
não parou por aí. No verso 15, né? No verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse versículo, se você é uma pessoa que gosta de fazer algumas anotações aí na sua Bíblia, coloque aí, né, que esse aqui, vamos dizer assim, é o primeiro evangelho, esse verso 15. É o primeiro, o verso 15. Aqui ele está falando de algo messiânico, de algo que iria acontecer, que já aconteceu. A descendência da mulher, né? Ia acabar com tudo que essa obra maligna. Voltou. Voltou? Isso, sempre é bom que um fale que voltou aí, tá certo? Deus colocou aqui, até o versículo 15, vocês estavam acompanhando? Sim. Isso, até o versículo 15, ali, né? Falei dos sofrimentos ali de Cristo, né? Falei ali que é o primeiro evangelho. Sim. Então, vou só reformar um pouquinho mais. Então, no verso 15, nós temos ali o primeiro evangelho, né? Vamos dizer assim, né? Ali nós temos o sofrimento de Cristo, bem a vitória de Cristo sobre Satanás. No verso 16, a consequência da gravidez, as dores para dar à luz, e um detalhe muito, muito que merece nós falarmos aqui. A mulher sendo colocada aqui, ó, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, ali Deus coloca o homem sobre liderando a mulher. Liderando a mulher. Então, não é ali a mulher tomar decisões ou ela fazer alguma coisa, né, sem o conhecimento e sem ali a aprovação, vamos assim dizer, do homem. Né? Dali em diante, e mudou o que nem precisava antes, mudou. Deus colocou assim, agora você vai ficar submissa ali ao marido, tá certo? Ótimo. Verso 17. E a Adão, não ia ficar de fora, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, não comesses, maldita é a terra por tua causa. E em fadigas obterá dela sustento, e durante todos os dias da sua vida. Então, houve uma grande mudança na própria natureza, né? Por exemplo, as brigas entre animais, animal matando animal, e ali o clima, tudo mudou, ficou tudo diferente depois ali dessa infeliz atitude ali do homem em ouvidos as ofertas de Satanás, aquele que parecia bom, aquele que parecia que não tinha nada a ver, parecia que ia ser o melhor para ele, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. O solteiro que não não se coloca no jugo, né, das coisas de Deus e casa principalmente em desobediência, que aqui para esses lados aqui, eu não sei aí o Duartina, não sei uma outra cidade, alguma pessoa de alguma outra cidade, mas pelo menos aqui nós temos alguns casos em que
os jovens casam fora da vontade de Deus, sabe? Fora da vontade de Deus, e não passa muito tempo, eles ficam fora da igreja mesmo, né? Fora daquilo que estava antes, né? Então, quando você está em pecado, quando você quer viver em pecado, quando você não confessa o pecado, quando você esconde, quando você quer usar folhas de figueiras, né? Para os casados também. Para os casados também vale falar um pouquinho aqui, né? Se não houver um diálogo, uma harmonia ali entre o homem e a mulher, muitas coisas terríveis vão acontecer, né? Não houve, você percebe, não houve um diálogo do Adão antes da mulher comer. Houve? Não houve. Só fala que ela pegou, né, tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido, no verso 6. Você não vê aqui nenhum diálogo dele. Não vê ele falando não vê ele perguntando para ela, não vê ela mandando parar, não vê ela falando assim, olha, deixa isso aí, vamos para outro lugar, olha, não foi isso que Deus falou, não, isso aí é mentira, não, isso aí não é desse jeito, não, né, não houve diálogo nenhum, né, então isso também vale para nós, os casados, né, da gente ter nossa comunicação ali mais, ali, principalmente em situações de tomada de decisão, coisas sérias ali, né, da vida, tá certo? Não houve o diálogo, né? Não houve ali uma comunicação. E aí, as consequências do pecado, não houve mais amizade, não houve mais comunhão, não houve mais a presença de Deus, como nós vamos ler aqui, né, a terra foi amaldiçoada, Adão foi expulso daquele lugar maravilhoso, né, que Deus tinha criado, tá certo? Mas mesmo assim, ainda Deus já estava com o plano de redenção para resolver o problema. Na leitura, diz assim, ó, a terra, no verso 18, a terra produzirá também Travou. Desliga a câmera, sua câmera. Oi? Voltou. Tá. Desliga a sua câmera. Vou desligar aqui um pouquinho, eu quero ver se ajuda alguma coisa. A câmera, não, Aqui. Isso. Eu desliguei a câmera, ver se fica mais leve aqui para o computador poder continuar, tá certo? Mas vocês estão me vendo ainda, né? vamos lá. Ok, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Beleza, então eu desliguei aqui a minha câmera para ver se o meu computador aqui ele suporta um pouco mais, tá certo? Tá, vocês estavam acompanhando até a hora que eu falei que o homem também ia sofrer? Verso 18 ia falar. Isso. Estamos no 18. Isso, eu voltei um pouquinho no 17, então. Assim como a mulher ia ter dores da gravidez e dores na hora de dar à luz, o homem ia ter dores para o trabalho, o suor, o sustento, toda a fadiga, o cansaço, toda a exaustão, o estresse, né, que todo trabalhador tem, né, então estava aí uma das consequências do pecado. No verso 18, também aquela natureza exuberante, linda, perfeita, também acabou, veio os espinhos, veio os matos, veio toda aquela amargura da vida ali num todo, né, tudo de uma vez, certo? E deu o homem, né, no verso 19. Aí vem uma das piores consequências mesmo, né, uma das piores consequências ali do pecado, literalmente a morte, né? Mas no verso 19 diz, no suor do teu rosto comerás o pão, que é a tua fadiga, né, até que tornes a terra. Então, ali literalmente tem ali a morte, né? Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era para que o homem vivesse eternamente, o plano de Deus era para que tivesse a comunhão perfeita, tivesse a amizade perfeita, a vida perfeita que ele tinha colocado para o homem viver, né? E a vida continua, né? O que aconteceu? No verso 20, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe
fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Então aqui nós vemos outra pré-evangelização. Tá certo? Tá. Aí o pecado, ele tomou conta, todas as pessoas se tornaram ali pecadores, tá certo? Em 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão, todos morreram. Então, o resultado do pecado é a morte mesmo, né? Mas Deus é justo e amoroso ainda, tá certo? No caso do que pegou o animal, né, nesses versículos que nós temos aqui, não vou pegar só um que, sem derramamento de sangue, né, não há realmente ali a remissão do pecado. Então, há necessidade, assim como houve a morte daquele do primeiro bichinho, que Deus pegou, matou e fez vestimenta para o Adão. Aí depois, lá na frente, nós vamos estudar ali os sacrifícios que eram feitos ali, né, com animais, e depois do próprio Senhor Jesus. Tá certo? Eu vou deixar o slide para vocês, tá bom? Para que vocês possam ver depois, com calma, com mais tempo aí, na casa de vocês, do tempo de vocês aí, para lerem todos esses versículos que estão colocados aqui. Tá certo? Voltando lá em Gênesis, então. Depois já a gente comenta isso daí. Em Gênesis capítulo 3, para a gente terminar, tá certo, nossa aula de hoje, peço desculpa por causa de que tanto caiu aqui, o equipamento não estava bom hoje, não deu certo hoje, tá? No verso 22, então disse o Senhor, aqui, deixa eu colocar aqui, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Obrigado. Sim. Verso 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Quem é esse nós? Participa aí comigo aí um pouquinho. Vamos lá, rapidinho. Você que sabe falar, mas pode falar aí. Qual que é a ideia que você tem quando você lê aqui? Se tornou como um de nós. Quem é esse nós aqui? Jesus. Jesus, quem mais? Deus. Deus, quem mais? Diabo. Oi? A Milena falou que é o Espírito Santo, acho. Exatamente, os três, exatamente. Isso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três. Então, ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do Travou, pastor. Voltou. Não, travou. e tome da árvore da vida. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Quero que isso. Tá, tá bom. Tá me ouvindo? Voltou? Sim. Tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Tá. A pergunta que eu faço para você é aqui, vou ler o versículo para dar um entendimento novamente. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O plano de Deus não era que o homem vivesse eternamente? Sim. Sem Sim. pecado, né? Beleza? Por que aqui, então, nesse versículo, ele está falando, né? Não estenda a mão para não pegar do fruto da árvore da vida e vive eternamente. Por que Deus não queria, nessa situação aqui, que o homem vivesse eternamente? Por que será? Alguém pode responder? Alguém não entendeu a pergunta? Eu ainda não consegui formular ela direito, não. Então vamos lá. Olha, a pergunta que eu faço aqui. O homem se tornou conhecedor do Travou.
Beleza? Voltou. Tá bom. Então eu vou tentar novamente aqui. Deus não queria que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, mas esse era o plano de Deus. Mas por que Deus aqui falou que não queria mais? Por que será? Devido ao pecado, professor. Oi? Devido ao pecado. Então explica aí. É tipo assim, a partir do momento que ele comeu a fruta do bem e do mal, ele passou a ser conhecedor, certo? Então o pecado passou a reinar nele, não é isso? Depois Deus não ia permitir mais que ele voltasse, entendeu? A ser eterno. Então, no caso, ele já era eterno, não era? Oi? Quando Deus o criou? Não. É do pecado, tem a ver com o pecado. Vamos pensar junto. Então, Hum. quando ele comeu o fruto Ah, proibido, o sim, pecado passou a habitar nele, não é isso? exatamente. Aí depois Deus não ia permitir mais que ele comesse do fruto da vida, Por quê? porque ele estava em pecado. Exatamente. Porque se Exato. ele comesse do fruto da árvore da vida, ele ia viver eternamente Em como, pecado. como Pecador. pecador. Essa não era a ideia de Deus. A ideia de Deus é viver literalmente sem pecado, viver como ele. Né? Então, tinha a árvore lá, mas Deus falou, não, por isso entendemos melhor por que Adão foi expulso do jardim do Aí, Éden, para que ele não tivesse acesso. Né? Ele foi tirado de lá, como nós podemos ver aqui no verso seguinte, ó, e o Senhor Deus, por isso o lançou fora do jardim. Então, ele foi lançado fora, ele foi impedido de ter acesso àquela árvore, porque senão ele ia comer da árvore e ia viver eternamente como pecador. E vivendo eternamente como pecador não era a ideia de Deus, correto? Não correto. era. Né? Não era o plano de Deus, né? O homem ia se tornar pecador, ia estar sempre, o homem nunca ia ser perfeito. Nós nunca temos aquela verdadeira, né, vida com ele, porque ele é santo e nós humanos somos pecadores. Nós só somos aceitos na presença de Deus, né, crendo no sacrifício de Cristo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Cristo nos dá vida eterna, né? E assim, dessa maneira, podemos ter acesso a Deus. Não dessa maneira aqui, porque o sacrifício também não tinha sido feito ainda, né? Tá entendendo? Cristo ainda não tinha, tá entendendo? Então, por isso que ele não, que Deus o expulsou dali, não queria mais o homem naquela situação ali, né? Viver naquela situação, tá certo? Então, vamos Certo. lá. Ok. Aqui eu tenho algumas perguntas, só que a gente chega lá, tá? Já que a gente chega lá. O verso 24, né? Verso 23, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomada, quer dizer, ia ter a vida dele, e o expulsou, né? Expulsou. Mas foi a mesma, aquela vida que tinha antes acabou, aquela comunhão, aquela amizade, aquela perfeição, aquela santidade, aquela conversa boa, aquela coisa bacana que havia ali antes do pecado, acabou. Só que o plano de Deus não, o amor de Deus para o homem não. Né? Deus enviou o seu filho e ali a vida continuou. Então, vou fazer o seguinte, está quase terminando a aula, eu vou falar o nome de vocês aqui, tá bom? Vocês respondem presença para mim, beleza? Beleza. O Alex. Combinado. Tô aqui. Alex. Aline de Cássia. Aline de Cássia. Oi? O Aurelino. Ele tá Tô aqui. Beleza. Bianca. Não, né? Tá. Brenda. Presente. Bem baixinho, tá bom. Caroline. Presente. Beleza, tá. A Cássia. Presente. Tá. Davi. Eu vi ele aqui. Tá. Presente. Tá. Douglas. Tá. A Gabriela. Ela faltou. João Vitor Inácio.
Tá. João William Maranhão, João Maranhão. Presente. Tá aqui, é que o nome inteiro. José Gustavo. Tá. A Kessia. Tá. Presente. Tá, Kathleen. Ô, Kessia. Oi. A Kathleen é sua amiga? Isso. Não, tá. Depois você fala dela para mim, se você sabe alguma coisa, tá? Tá bem. Tá. Solange Oliveira. Presente. Tá. Fernanda. Presente. Tá. Vitória. E o Ronaldo? Presente. Tá bom. Então tá jóia. Aqui, eu vou deixar para vocês o slide vai ficar à disposição de vocês, tá certo? Aí tem essa no famoso pra... Quem foi a culpa de Adão e Eva pecarem? Porque Adão e Eva se esconderam de Deus. A estratégia de Satanás mudou. Número 4. Identifique pelo menos 2 mentiras semeadas por ele em nossos dias, né? Número 5. Quais consequências do pecado que observamos hoje no mundo? E número 6. Qual deve ser a nossa atitude? Beleza? Você pode mandar para mim, tá? No nosso grupo mesmo, tá bom? E aí eu vou ler com vocês. Aí depois na próxima aula a gente lê bem rapidinho para começar um assunto novo. Aí também tem o outro aqui, tá? Identificar as consequências do pecado conforme os versículos que aparecem aqui. Tudo bem? Ok. Todos vocês estão no grupo, né? Sim, sim. Isso, então vocês podem mandar, pode colocar, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem fazer do modo simples. Pode copiar essas perguntas, pode tirar uma foto, manda, ou imprime direitinho, do jeito que você achar melhor. Tudo bem? Beleza. Então tá, pessoal. Eu vou pedir perdão mais uma vez para vocês, porque nós mexemos aqui no nosso roteador, né? E não ficou do jeito que a gente pensou. Por isso que caiu muitas vezes, tá bom? Eu peço aí o perdão para vocês e agradeço muito a paciência que vocês tiveram hoje à noite, visto que caiu muitas vezes aqui. Vou terminar aqui com uma... Oi? Alguém falou alguma coisa?